dia a todos. Peço autorização dos eminentes conselheiros. Hoje, na função de decano, o nosso eminente conselheiro Érico Xavier de Esterri Silva. Posso começar a sessão, conselheiro? Conselheiro José Cláudio Souza, filho. Conselheira Yara Lins Rodrigues dos Santos. Conselheiro Mário de Mello, nosso embaixador e aniversariante da temporada. Conselheiro convocado Mário Filho, nosso procurador Carlos Alberto. Então, começando mais uma sessão, a 26ª do mês de julho do ano de 2016. Peço a proteção divina para que transcorra na mais absoluta paz e normalidade esta sessão do nosso Tribunal Pleno. Leitura de expediente. Convite da Câmara Municipal de Manaus para a sessão solene de outorga da Medalha de Ouro Cidade de Manaus ao excelentíssimo senhor desembargador Iedo Simões de Oliveira, a realizar-se às 10 horas do dia 27/6/2016, amanhã, na Câmara Municipal de Manaus. Esta presidência irá se fazer presente e convido aqui, nesta oportunidade, aos demais conselheiros que, porventura, quiserem abrilhantar tão prestigiada solenidade. Convite da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas para a sessão especial em homenagem ao Dia Mundial do Doador de Sangue, a realizar-se às 12 horas do dia 2/8/2016. Nós vamos designar o conselheiro convocado Mário Filho para nos representar na doação de sangue, que é o mais forte de todos nós aqui, para representar o Tribunal de Contas, então, cívico, ato, em parceria com a augusta Assembleia Legislativa. Ofício do eminente conselheiro Júlio Cabral, comunicando acerca de sua decisão monocrática, no qual considerou inviável a concessão de medida cautelar para a suspensão do andamento do pregão eletrônico para registro de preços 223 de 2016, objeto da representação 2307, para a ciência do Tribunal Pleno. Na fase de indicações e propostas, do Comando do Policiamento Metropolitano, solicitando a disposição do auditório desta Corte de Contas no dia 27, amanhã, às 16 horas, para a realização da palestra Percepção de Ameaça Terrorista, sob a coordenação da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, e a Companhia de Operações Especiais do Exército Brasileiro. Esta presidência propõe o deferimento do pedido, considerando a palestra atender à finalidade da sessão do auditório, nos termos da Resolução 7 de 2014. Como entendem os senhores conselheiros? Conselheiro Érico? Conselheiro Josué? Conselheira Yara? Conselheiro Mário de Mello? De acordo. Mário Filho? Então, por unanimidade, está aprovado a sessão do nosso auditório para o Comando do Policiamento Metropolitano, no dia de amanhã, às 16 horas. Está facultada a palavra na fase de indicações e propostas. Antes de passar a palavra aos senhores, eu gostaria de transmitir, em nome deste colegiado, o fraterno abraço à nossa querida servidora e amiga Cátia Lobo, que se recupera de uma perda bastante estimada que de vossa mãe. Fizemos aqui o registro, querida amiga, no dia, e desejamos à querida amiga, como a todos os seus familiares, o conforto e a paz de coração que, com certeza, Deus irá proporcionar à vossa família. Está facultada a palavra. Bom dia. Bom dia. Eminente presidente, nobres colegas, senhor procurador-geral. De início, eu quero pedir a todos minhas desculpas pela minha ausência na última reunião. Lamentavelmente, senhor presidente, meu organismo tem sentido os anos. Mas isso não me faz perder a minha determinação de convocar a primavera nessa enigmática
produção da natureza, que são as flores, que ora, Kátia, ornam e perfumam a eternidade e ora ornam o presente. E que esse primeiro colher seja a voz, ou a ti, melhor falando, querido amigo Dr. Carlos Alberto, pela sua reascensão merecida, pela sua capacidade de organização administrativa, pela sua determinação em exercer o comando sempre com muita proficiência. Eu sou um dos fãs da vossa garra. Fique certo que a minha ausência se motivou por motivos meramente orgânicos, onde momentaneamente tombei e não pude estar de pé para aplaudi-lo. O outro buquê, presidente, me permita oferecer e reoferecer, como já o fez Iara, ao eminente 2900 em Romanos, MMCM, Mário Manuel Coelho de Melo, o aniversariante, até dizia o doutor Érico, de novo porque é mais uma abraçada de flores, que de certo, de noite, faremos ainda maior perfume entre a tua família. Presidente, para resumir, o que eu quis foi me desculpar, parabenizar o doutor Carlos e chamar o Mário Melo de um diabético afetivo pela data do seu aniversário. Obrigado. Eu gostaria também de me associar às palavras do conselheiro Josué, desejando ao conselheiro Mário muita saúde, que Deus o abençoe sempre, sendo essa pessoa educada, esse amigo alegre, prestativo e que só soma aqui no nosso colegiado, no nosso tribunal. Agradecemos a tua presença e também ficamos felizes por um ano aqui comemorando o seu primeiro aniversário nesse colegiado. Parabéns, extensivo à sua família, essa saúde e felicidade. Com a palavra, o conselheiro Mário de Mello. Quero agradecer mais uma vez o carinho, as palavras belíssimas do nosso querido Josué, da nossa querida amiga Iara, e reiterar da alegria, da satisfação de fazer parte dessa família que é o nosso conselho, essa casa é o Tribunal de Contas. Muito obrigado. Procurador Carlos Alberto. Obrigado, presidente. Meu amigo Mário Manuel, já lhe dei parabéns mais uma vez, né? Conselheiro Josué, obrigado pelas suas palavras. Presidente, conselheiros, é para dar ciência ao Conselho de um ofício que estou enviando à presidência e à Comissão de Legislação, que, em razão, eu estava ocupando o assento na Comissão de Legislação pelo Ministério Público de Contas e, em razão de eu estar na Procuradoria-Geral, numa reunião ontem ficou definido que o doutor Evanildo é a indicação do Ministério Público de Contas, conselheiro Iara. E está indo um ofício para Vossa Excelência e para o presidente da Comissão de Legislação. Também, nessa reunião ontem com os procuradores, dentre vários temas tratados, um foi de criação de novas coordenadorias, que foi uma prática salutar no âmbito do Ministério Público de Contas, uma coordenadoria da dívida pública, uma coordenadoria da Previdência e uma de transparência e acesso. Isso para agosto, né? E a unificação da coordenadoria do meio ambiente com a da saúde. Tem alguns pontos comuns nisso aí e foram juntadas essas duas coordenadorias que ficam sob a tutela do Procurador de Contas, Rui Marcelo. Também, eu acho que essa é a principal informação, a criação de um sistema, na verdade, a adequação do processo, da apreciação dos processos pelos procuradores de contas
de acordo com o artigo 12 do Código de Processo Civil, ou seja, as apreciações serão feitas na ordem cronológica da chegada nas procuradorias, né? Isso aí, não é verdade, apesar de que tenha havido uma emenda ao CPC dizendo, colocando a palavra preferencialmente como um apóstrofo, esse preferencial não significa liberalidade, tá? Então, na verdade, é uma imposição para todos e eu não posso sugerir para ninguém antes de fazer lá na minha casa isso aí. Então, nós estamos publicando uma portaria regulamentando essa questão da apreciação cronológica. E também digo aos senhores que nós começamos a fazer um estudo, eu e os demais procuradores, para que em 2017 a distribuição no Ministério Público ela não seja mais organizada da forma como foi implantado em 2010, ou seja, por blocos, levando em consideração o peso dos orçamentos e a complexidade da apreciação das contas e dos processos, e sim por ordem temática. Exemplo, uma procuradoria vai ficar com saúde, outra vai ficar com infraestrutura, outra vai ficar com educação e assim por diante. Tá? Esse estudo vai levar algum tempo, por isso nós só vamos implantar em 2017. Obrigado pela atenção. Continua facultada a palavra. Senhor presidente, A eminente conselheira Yara. eu gostaria também de registrar o voto de parabenização aos escritores que nós temos aqui no plenário, de poesia, o conselheiro Josué, né? O dia do escritor foi ontem. O doutor Carlos Alberto, conselheiro Érico também, que gosta de escrever. E também pelo Dia dos Avós. Eu, conselheiro Josué, que somos avós coruja, o doutor Carlos Alberto, também você é tio, né, Mário Melo? Meu avô de 6. Pede para mim por 7 a 6. Então, registrar esse voto de parabenização para nós todos que somos avós. E eu faço questão de aderir a esse registro da conselheira Yara. Felizmente não me lembrei dessa data. Não sou avô. Você não lembrou, né? Não sou avô ainda, se Deus quiser serei. Mas eu quero parabenizar os avós que estão no plenário, já citados, dizem que ser avó. A Rita Lee diz que se soubesse que era tão bom ser avô, ou avó, no caso dela, ela não teria sido mãe. É a Rita Lee. Não fui eu que disse isso. E eu espero, eu acho que realmente é um momento especial da vida da pessoa, e eu quero me congratular com todos os senhores, porque tem aquela convivência com a criançada, mas não tem as obrigações dos pais e as obrigações de corrigir e de ser, às vezes, dizer não. O avô tem direito a dizer. E eu vejo aqui, estou acompanhando a conselheira Yara na curtição que faz aos seus netos, e eu espero um dia poder viver esse momento. Essa presidência encampa e realmente ser avô é ser pai 2 vezes. Eu ainda estou naquela inveja branca do conselheiro Josué e da conselheira Yara, mas se Deus quiser, com 3 filhos maravilhosos, eu serei com certeza avô em breve de alguns netos. Estão todos avós de parabéns. Passamos agora à distribuição de feitos. Nosso decano Júlio Cabral, lote 4. Conselheiro Érico, lote 6. Conselheiro Josué Cláudio Souza Filho,
Lote 3. Conselheira Yara Lins Rodrigues dos Santos. Lote 1. Conselheiro Mário de Mello. Lote 7. Conselheiro convocado Mário Filho. Lote 2. Auditor Alípio Reis Firmo Filho. Lote 5. Fase dos julgamentos adiados. No processo de número 12.340, da pauta do eminente conselheiro Érico Xavier de Esterro e Silva, há um destaque da eminente conselheira Yara, que do conhecimento do presente recurso de revisão para, no mérito, dar-lhe provimento no sentido de alterar a decisão 137/2015 para julgar legal a aposentadoria da recorrente. Entendo eu que já é matéria pacificada por esta Corte de Contas, onde o eminente conselheiro Érico Xavier de Esterro e Silva é voto vencido. Homologo, neste sentido, por maioria de votos, e passa a ser a relatora, a revisora Yara Amazônia Lins Rodrigues dos Santos. No processo de número 1710/2016, da pauta do eminente conselheiro Érico Xavier de Esterro e Silva, há um voto de destaque da conselheira Yara, que irá se manifestar em sessão. Com a palavra, eminente conselheira Yara. Após a sustentação oral proferida pelo patrono da senhora Eliete da Cunha Beleza, na 24ª sessão desta Corte, o relator trouxe aos autos o julgamento dessa forma. Farei alguns apontamentos a seguir. Primeiro, registro que 5 restrições fundamentaram a irregularidade da prestação de conta do convênio exame. Destas, o relator afastou 3, entendendo-as por sanadas. Restaram somente 2, as quais, em síntese, são: a ausência de lista dos beneficiários do projeto, a não utilização de conta específica para a manutenção dos recursos do convênio. Com relação à primeira, em campo a argumentação da defesa oral apresentada, posto que, conforme bem listado pelo patrono, constam nos autos diversos documentos, a saber, plano de trabalho, relatório de execução financeira, demonstrativo de receita e despesa, relação de pagamentos efetuados, folha 62 do volume 1, bem como diversas notas fiscais, recibos de pagamentos, cópias de cheques, boletos e pagamentos de contribuições previdenciárias. Assim, a meu sentir, a documentação apresentada e acostada aos autos possui o condão de comprovar a regular aplicação dos recursos. Quanto à não utilização de conta bancária específica, penso que, conforme relacionou o advogado da parte, esta Corte, quando da análise do processo 3061/2015, em sessão do dia, que tratou do recurso de reconsideração contra a decisão em prestação de conta de convênio, adotou o posicionamento de determinar ao conveniente que abrisse conta específica para a movimentação de recursos advindo de cada convênio firmado. Diante disso, por isonomia, acredito que deva ser ofertado o mesmo tratamento à gestora que tem as contas ora em julgamento. Mesmo assim, para que tenha maior força a determinação desta Corte, importante que seja aplicada a sanção prevista no parágrafo único do artigo 53 da Lei Orgânica. Pelo exposto, pedindo as venhas de praxe ao relator, voto para que o egrégio Tribunal Pleno: 1. Conheça do presente recurso de revisão e, no mérito dele, provimento parcial, no sentido de julgar regulares com ressalva a prestação de conta do termo de convênio, número 64/2009, excluindo a multa aplicada constante do item 7.4.1 do Acordo 36/2015, segunda Câmara. 2. Aplique a senhora Eliete
da Cunha Beleza a multa prevista no parágrafo único do artigo 53 da Lei Orgânica desta Corte no valor de R$ 4.384,12. 3. Determine à Prefeitura Municipal de Santa Isabel que abra uma conta bancária específica para a manutenção e movimento dos recursos oriundos de cada termo de convênio firmado. É o meu voto que eu faço, voto vista diante do processo, Excelência. Com a palavra, eminente relator, Senhor conselheiro presidente, Érico Xavier de Terri eu vou Silva. aceitar as ponderações feitas pela eminente conselheira Iara no seu voto visto. Está pacificado, então é declarado aprovado por unanimidade o voto pacificado do relator conselheiro Érico com as ponderações da conselheira Iara. O próximo processo, de número 4.364, registrando o meu impedimento do conselheiro Júlio Cabral, passo a palavra à conselheira Iara para presidir a sessão. Você pediu o processo. Assumo a presidência e passo a palavra. Você é relator. Para mim. Senhor presidente, eu vou tomar a presidência, porque ela é a relatora. É verdade, excelência. Então, Vossa Excelência, como decano, é o presidente. Conceda a palavra à relatora. Gostaria de ouvir o Ministério Público, Excelência. Com a palavra, o Ministério Público. Agora, o estranho é que a própria relatora solicita destaque aqui no sistema. Está estranho isso, hein? Realmente foi o que me confundiu. Foi um equívoco da rede, viu, Mistil? Conselheira, presidente, há uma solicitação de vista do Dr. Roberto Cristianan, né? E pelo que eu verifiquei aqui no processo, ele entregou o feito sem nenhuma manifestação. Sim. Então, eu vou aderir ao que o conselheiro, ao que o meu colega, o procurador-geral, fez. Eu não vou fazer manifestação. Ele analisou os autos, não fez manifestação, não vou fazer manifestação. O voto de Vossa Excelência é como, conselheira relatora? Não consta dos autos, ele negando o provimento. Aos embargos de declaração. Sim. Negando o provimento aos embargos de declaração. O voto do doutor Cristianan. E o seu voto? E o voto de Vossa Excelência? Eu entendi agora. O meu é dar-lhe provimento modificando a redação do acordo. Não. Presidente, Pois não, Excelência. na verdade foi uma coisa um pouco diferente do que eu costumava ver. Ele pediu vistas e aparece aqui um parecer da procuradora Fernanda Cantanhede. Eu vou pedir vista do processo. Mais uma vez. Então, vista novamente ao Ministério Público. Não? Ok. Devolvo a presidência a Vossa Excelência, conselheiro Ari Moutinho. Receba a presidência do eminente conselheiro Érico Xavier de Terri Silva e passo aos processos da pauta de Vossa Excelência como decano na sessão de hoje, dos quais os vossos processos não possuem destaque, estão todos aprovados de acordo com o vosso voto. Na pauta do eminente conselheiro... Eu acho que é um voto vista... Não, desculpe, Excelência. Vossa Excelência tem razão. Desculpe. Na pauta do eminente conselheiro Josué Cláudio de Souza Filho, também não há destaque, Excelência. Então, os votos de Vossa Excelência estão todos aprovados de acordo com o voto condutor de Vossa Excelência. Na pauta da conselheira Iara, nossa vice-presidente Amazônia Lins Rodrigues dos Santos, também não há destaque. Estão todos os processos de Vossa Excelência aprovados. Senhor presidente, Pois não, Excelência. eu gostaria de pedir vista do processo 4229 de 2015, Da pauta de quem, Excelência? da pauta do conselheiro Mário de Mello. Por favor. E na pauta do conselheiro Mário de Mello, há o pedido de vista também do processo 4.639, 2015, por parte do conselheiro Érico Xavier de Terri Silva, e também do processo 13.120, por parte do procurador Carlos Alberto Souza de Almeida. Perdão, ele pediu vistas, salvo engano, do 4.229, foi isso?
Sadia, anota aí, por favor, que eu perdi. Deixa eu verificar. Isso, 4229. Perdoe o equívoco. Pediu vista de qual? Conselheiro convocado Mário Filho pede vistas do processo 4229 para casa. Exatamente. E Vossa Excelência, pedido 13.120/2015. Procede? E eu declaro meu impedimento no processo de número 1861/2006, da vossa pauta, conselheiro Mário Filho, e 713/2016. Já estou antecipando aqui, seria para o futuro, mas deixa eu declarar os demais processos do conselheiro Mário Manuel de Melo. Estão todos aprovados de acordo com o voto do condutor de Vossa Excelência. O processo de... Mas não foi pedido vista desse? Desculpa, então. Retromarchando aqui com relação ao processo de número 4.881, ao embargo de declaração interposto pelo senhor Vicente de Paula Queiroz Nogueira, Pediu vista de qual? por seu embargo, com a palavra eminente procurador Carlos Alberto. Posso adiantar que o voto do eminente relator, conhecimento dos presentes embargos de declaração, para no mérito julgar-lhe parcialmente procedente, no sentido de tornar nulo o acórdão 320 do Tribunal Pleno, em razão da não apreciação do pedido de adiantamento do julgamento do recurso de revisão e da ausência de pauta de julgamento do nome do advogado inclusivo indicado expressamente pelas partes. Vou pedir vista do processo. Vistas concedidas ao eminente procurador Carlos Alberto. Os demais processos de vossa pauta, conselheiro Mário de Mello, estão aprovados de acordo com o voto condutor. No processo de número 642, há o meu impedimento também do conselheiro Júlio Cabral. Então, passo a presidência à eminente conselheira Iara para presidir o processo. Assumo a presidência e passo a palavra ao relator. Esse processo 642, Excelência. 642 de 2016 são recurso de revisão. O meu voto é pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, passando as contas a serem regulares com ressalva, mantendo uma multa de R$ 5.480,15 e retirando duas multas, uma de R$ 2.192 e outra de R$ 8.768. Esta é a minha proposta. E o conselheiro Érico Desterro... Eu retiro o meu destaque. Está pacificado. Pacificado. Então, com a retirada do destaque do conselheiro, fica pacificado o voto de acordo com o relator, a decisão. Devolvo a presidência a Vossa Excelência. Que Vossa Excelência também proclame os que eu dei por impedido. Então, fica aprovados os processos que o conselheiro presidente se deu por impedido. Reassumo a presidência e passo agora a pauta administrativa, que não teve nenhum destaque, mas está facultada a palavra aos senhores conselheiros e ao procurador, se entenderem que cabe alguma manifestação a respeito da referida pauta. Não havendo nenhuma manifestação, está aprovado por unanimidade e os senhores convocados para a próxima sessão do dia 2 de agosto, no horário regimental, próxima terça-feira. No mais, agradecer a presença de todos e a proteção divina por mais uma sessão pacificada de nossa Corte de Contas.